O ano era 2021, eu estava fazendo a minha leitura normal, diária, que eu lia sempre, e Deus ele falou comigo, ó, diretamente do meu coração. Nesse dia eu estava lendo o livro de Esté, e para quem conhece a história, sabe que Esté ela vai ao encontro do rei sem ele chamar. Esté ela decide salvar o povo dela, e ela sabe que se ela vai até o rei sem o rei chamar, ela poderia ser morta. Mas ainda assim, ela decide, eu vou salvar o meu povo. Ela se coloca de jejum e ela vai até o rei. E nesse processo, nesse caminho que Esté faz até o rei, o Senhor ele falou ao meu coração. Ela poderia ter sido morta. Ela estava caminhando rumo à morte. Porque o rei, quando olha para Esté, para quem conhece a história, sabe que quando o rei olha para Esté, ele levanta o cetro e recebe ela. Né? Só que para a lei, se o rei não quisesse, né, se encontrar com ela, não quisesse vê-la e quisesse matá-la, ele poderia, pela lei, porque ele não chamou ela. Só que quando ele olha ela, ele recebe ela. Mas Estela vai não acreditando que talvez ele me ouça. Não. Se eu morrer, eu morrerei. Mas se eu viver, eu vou viver para o meu propósito. Sabe? Esté, ela decide honrar o propósito dela e mesmo que o caminho final dela fosse a morte, ela decide ir. E quando Deus falou comigo nesse dia, ele disse para mim, ele perguntou para mim se eu estava disposta a caminhar por esse lugar, se eu estava disposta a entregar a minha vida por aqueles que ele ama. Isso foi o que Deus falou comigo. Será que você está disposta a entregar a sua vida por amor daqueles que eu amo? E eu lembro que nesse dia eu chorei, chorei, chorei. Eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus. Só que eu respondi sim. Eu em prantos, eu chorava e eu falava, eu aceito, eu quero, porque eu sei que o Senhor não vai querer o meu mal. Eu sei que o Senhor, como um bom pai, não quer o meu mal. Então eu aceito, eu aceito, eu aceito. Se o Senhor for comigo, eu lembro que eu tocava na Bíblia falando assim, se o Senhor estiver comigo, eu aceito. Se o Senhor for comigo, eu aceito. Porque eu sei que onde o Senhor apontar para eu ir, eu sei que o Senhor vai estar comigo e eu sei que vai dar tudo certo, mesmo que os dias pareçam maus. E eu lembro que nesse dia, veja bem, eu lembro que nessa época eu já trabalhava com o meu ateliê e o meu ateliê, nessa época, o meu filho mais velho, Joaquim, já tinha 1 ano de idade. E eu lembro que eu, antes do meu filho, eu sempre trabalhei, né, em empresas e eu mantinha o meu salário, né, minha vida, as coisas que eu estava acostumada a manter a vida que eu tinha. E quando eu comecei a ter meu ateliê, eu trabalhava tanto no ateliê que eu consegui manter o mesmo salário que eu tinha. Eu lembro que o Joaquim, mesmo pequenininho, com 6, 7 meses, eu varava a madrugada trabalhando, né, para entregar encomenda, porque eu tinha aquele negócio onde eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. E eu lembro que a minha casa, ela estava muito abandonada, a minha casa estava abandonada, meu casamento estava abandonado, o ministério estava abandonado, estava tudo meio que abandonado, porque eu tinha um foco em trabalhar, eu preciso ter dinheiro, preciso comprar minhas coisas, né, eu acreditava que eu precisava de tudo aquilo ali, de todo aquele esforço que eu estava tendo para ter um recurso financeiro. E quando eu falei assim, eu aceito, Deus ele falou comigo. Deus ele me chamou naquele momento ali de uma forma totalmente diferente que ele tinha me chamado antes. Eu acredito que no começo, assim que eu aceitei Jesus, ele falou muito comigo e ele me chamava de uma forma diferente. Dessa forma, ele foi muito mais direto. Sabe quando você fala com uma criança e você fala com um adulto? Tem palavras que você usa com um adulto que você não usa com uma criança. Tem formas de você passar responsabilidade para a criança de um jeito, mas para o adulto é diferente. Então eu senti que naquele momento ali é como se eu já fosse adulta ali, sabe? Eu já estava pronta para assumir uma responsabilidade. E eu lembro que quando eu disse sim, eu falei sim, eu aceito, eu contei para o meu esposo. E eu lembro que as portas se fecharam. As portas se fecharam. Porque quando você diz sim para Deus, tudo que Deus vai fazer depois desse sim é maravilhoso, mas tem um processo para te preparar antes. E o meu processo começou nesse dia. Hoje eu ainda estou vivendo esse processo, mas com muito mais fé, com muito mais coragem e entendimento. Mas lá atrás, quando eu falei sim para o meu chamado oficial, eu digo para você que muitas coisas começaram a apertar na minha vida, principalmente a vida financeira. Eu lembro que as portas se fecharam
eu não tive mais encomenda. Eu lembro que nesse período eu falei com o Senhor e eu falei, Senhor, o que é para eu fazer? E eu lembro que o Senhor falou assim, desse jeito para mim: eu quero que você transforme a sua casa em um lar. Foi assim que o Senhor falou comigo: transforme a sua casa em um lar. E eu falei, ok, minha casa vai ser um lar. Um lar, aí eu até falei com Deus, mas como assim um lar? Ele falou assim, onde a sua família ama estar. Crie um ambiente na sua casa onde a sua família ama estar. E foi aí que eu comecei a realmente dar um olhar para minha casa. E eu comecei a reformar, eu comecei a decorar, comecei na mesa posta, comecei café da manhã com a família, lanche da tarde, comecei a fazer devocional com meu filho, comecei a ter uma vida de oração para o meu filho ouvir, né, junto com ele. Eu comecei a me dedicar à obra de uma forma diferente, com mais carinho, mais dedicação. Eu comecei realmente a ouvir a voz de Deus e obedecer, a pôr em prática, né, a voz de Deus, porque até então eu fazia o que eu queria, né? Eu fazia muito para Deus, mas eu fiz muita coisa que Deus não pediu para eu fazer antigamente, né? E eu ficava sobrecarregada e frustrada. Mas nesse período, quando Deus, o que eu quero, né, pontuar aqui é que quando Deus me chamou e eu disse sim, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida que talvez se fosse em outro tempo uma outra pessoa ia desanimar, ia recuar. Poxa, agora que eu disse sim, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Eu vou começar a botar minha mão, vou começar a fazer. Se você ouvir a voz de Deus e você realmente obedecer à voz de Deus e o seu cenário parecer assim muito confuso, saiba que isso faz parte do processo. Deus, ele te chama e ele aponta o caminho, ele te dá as ferramentas e o que você tem que fazer é simplesmente obedecer. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Obedeça a todas as direções que Deus te der, porque vale a pena no final. E eu lembro que nessa época tudo foi se fechando, as portas foram se fechando, mas não faltou nada. Não faltou alimento, não faltou pão, não faltou amor, não faltou a paz, não faltou a direção. Deus estava lá suprindo todas as minhas necessidades, todas as necessidades da minha família. Então eu afirmo para você que Deus, ele é um bom pai. Ele é aquele que cuida, é aquele que zela. E se você quer ser fiel ao teu chamado, se você quer viver uma vida com o propósito que Deus te deu, saiba que vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer. E claro que no meio desse processo eu fui obedecendo e perguntando a Deus, tá, pai, agora qual o próximo passo? E aí eu ia obedecendo o próximo passo. É muito importante que você não pare, porque se você for obedecer só o começo, vai fazer igual o povo lá no deserto, que estava lá no Egito, estava aprisionado, estava como escravo, e eles ouviram a voz de Deus, não, vamos avançar, avançaram. Chegou o Mar Vermelho, né, foram impedidos, não, a ordem é marchar, vamos embora, atravessar o Mar Vermelho, eles foram obedecendo. Mas quando chega no deserto, eles param de obedecer aquela ordem que Deus dá. Eles começam a viver de uma forma ali que não estava agradando a Deus. Então eles ouviram no começo, mas não continuaram ouvindo. Por conta disso, eles acabaram ali ficando muito tempo ali no deserto. Diferente de Abraão, né? Que por outro lado, Abraão aí, ele sim ouve lá no começo, deixa a sua terra, a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ao longo do caminho, ele ali nômade, né, de lugares em lugares, ali de tenda em tenda, ele vai obedecendo continuamente a ordem que Deus dá. Então, a cada passo que ele dava, ele obedecia a voz de Deus. Cada direção nova que Deus dava, ele obedecia a voz de Deus. Esse é o meu relato, foi a forma que aconteceu comigo. Talvez com você aconteça diferente, mas fica certo de uma coisa. Se você quer ouvir a voz de Deus, esteja pronto para ouvir, porque Deus fala ao tempo todo. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a obra, que quer servir, quer viver o propósito que Deus te deu, fique atento a ouvir aquilo que Deus fala com você. Comigo, ele falou enquanto eu estava com a Bíblia aberta. Então, fica com a sua Bíblia aberta, que no momento certo ele vai falar. E quando ele falar, diga sim. Se você disse sim, tenha ousadia para cumprir cada direção que ele te der. E se no meio desse processo as coisas parecerem muito difíceis, tenha fé, creia, porque Deus é um bom pai, ele vai te sustentar. O processo pode até ser doloroso, mas o processo faz parte de uma preparação para aquilo que está por vir. E creia que o que está por vir é muito maior do que aquilo que você pensou e imaginou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa aqui um comentário um pouquinho da sua história que eu quero muito saber. Aquilo que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar com certeza. Se tiver alguma dúvida, né, se quiser compartilhar o seu testemunho, os seus relatos, se quiser pedir ajuda em oração, deixa aqui nos comentários que eu vou
ler, tá bom? E vou te ajudar da melhor forma que eu puder, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e que a sua vida seja com propósito, tá? Um beijo grande, até o próximo vídeo.